Mickey 17 é um filme meio complexo de se comentar. Sabe Parasita, filme dirigido por Bong Joon-ho, lançado em 2019 e simplesmente explodiu, principalmente em crítica, porque o filme é realmente bom, né? Então, 6 anos depois temos aqui Mickey 17, filme dirigido também por Bong Joon-ho. E Mickey 17, assim como Parasita, apresenta uma trama com tantos subtextos e questões, vamos dizer, filosóficas quanto Parasita. E isso se torna difícil de se comentar. É um filme com tantas camadas diferentes que eu vou ter que dividir esse vídeo por capítulos, começando pelo começo. A sinopse do filme é basicamente em um futuro distante, onde a Terra está se tornando ainda mais terrível do que atualmente, nosso protagonista Mickey se inscreve em um projeto de exploração espacial, em que o trabalho dele é fazer várias coisas perigosas que possivelmente ele vai morrer de diferentes maneiras em prol do avanço da humanidade. E toda vez que ele morrer, ele vai ser reimprimido novamente. É um conceito muito bom que deixa aberto milhares de questões que poderiam ser usadas na trama do filme, mas na minha visão não são muito bem aproveitadas no filme todo. No quesito que pra mim foi um pouco desperdiçado, tanto de ideias e questões que poderiam ser abordadas e não foram. Aí que começa a minha crítica sobre o filme. Eu não vou mentir que o filme não é um filme filosófico, porque ele é muito filosófico, só que poderia ter sido mais, abordando não necessariamente melhor as questões que foram abordadas, mas abordando mais questões. É uma sinopse tão aberta a possibilidades diferentes que eu sinto que o filme desperdiça bastante dessas possibilidades, não querendo falar muito especificamente do que acontece no filme, porque isso seria obviamente spoilers, e esse vídeo tá livre de spoilers, então podem se acalmar. Agora falando de um dos motivos principais do filme ter sido um pouco decepcionante na minha opinião, é o tom do filme. O tom é uma coisa complexa de se falar. Resumidamente, pra quem não sabe o que é tom de uma obra, é basicamente a leveza de uma obra. Alguns filmes têm tom pesado e outros leves. Isso não quer dizer que um filme, por ter tom leve, não poderia ter coisas pesadas acontecendo. Não. Por exemplo, O Esquadrão Suicida de 2021, mesmo tendo um tom leve de comédia que não se leva a sério, temos mutilações, gore e cenas mais 18. Um tom leve não significa uma obra family friendly. E Mickey 17 é um também bom exemplo pra isso. Mickey 17 tem um tom leve que às vezes puxa mais pro tragicômico, e que basicamente a graça tá na tragédia. Mas o problema pra mim é parte pessoal só minha com o tom, porque eu fui ver esse filme com bastante hype, então eu vi os trailers, e os trailers têm um tom bem diferente do que realmente tem o filme em si. Enquanto nos trailers o tom do filme parecia ser muito mais irônico, que não se leva a sério, o filme tem um ar muito mais trágico, onde a graça tá na tragédia, e que se leva a sério na medida do necessário, só que não tanto ao ponto de você só ficar triste, porque o conceito, parando pra pensar de dentro, é horrível. É basicamente um filme de uma pessoa ter que morrer diversas vezes e depois nascer de novo artificialmente. É um bagulho drástico e pesado, mas o motivo disso não parecer tão ruim vem do filme é o tom, que mesmo levando um pouco a sério tira sarro disso, fazendo você achar graça no sofrimento. Enquanto nos trailers parecia algo bem mais idiota e leve. E não me entenda errado, eu não tô falando que nos trailers eles não se levam a sério e no filme eles se levam a sério demais. O filme tem sim sua dose de não levar a sério, só que não tanto quanto nos trailers, e bem, isso foi uma crítica bem mais pessoal minha, que eu tive enquanto assisti o filme, porque o tom geral do filme é bom, ele não oscila muito e fica quase inteiro no mesmo tom, o que é bom. Nossa, rimou, eu sou incrível, né? E eu acho curioso o jeito que o filme arranja pra não deixar o tom tão sério e triste. O filme basicamente leva as dramas de maneira realista, só que a graça é o absurdo do que são as situações. E pra não ficar tão drástico, eles deixam personagens super caricatos. Isso se vê até nas atuações dos personagens. Um ator que eu quero reforçar é o fantástico Robert Pattinson, porque, né, o mano consegue entregar dois personagens absurdamente distintos, com personalidades bem diferentes, de maneira muito boa. Até o tom de voz do maluco muda de personagem, e o jeito de agir, você consegue reconhecer muito bem que personagem tá falando quando ele tá falando. Eu só tenho que ressaltar esse cara, porque ele manda muito. Agora, o resto eu diria que tá decente, tirando o Mark Ruffalo, que às vezes passa do ponto, e só fica muito forçado. Parece muitas vezes que ele tá tentando muito imitar um certo tipo de presidente dos Estados Unidos, e isso fica caricato a um nível exagerado até demais. Enfim, agora eu quero tirar um tempo pra falar da antropologia, porque é aí que o filme brilha muito. Parasita pra mim já tinha suas doses de antropologia. E a antropologia, pra quem não sabe, é o estudo que estuda a ciência humana. E no cinema isso é usado muito pra dar um ar meio questionador de certos costumes humanos. É como se o filme nos deixasse em posição de alienígena estudando os humanos de forma literal. E a gente percebe muitos comportamentos que a gente faz sem nem perceber e que, parando pra pensar, são bem estranhos. E o filme faz muito isso, principalmente na parte filosófica sobre existencialismo do filme. Tipo, o que aconteceria se você dividisse sua consciência em dois corpos e se você morrer, sua consciência vai pra um clone vivo?
qual é o original a esse ponto? O filme levanta altos questionamentos nesse quesito. A única coisa que eu poderia criticar aqui seria o que eu já falei. Não foram tantos questionamentos quanto poderiam ter levantado. Mas o filme em si consegue trabalhar muito bem os questionamentos que ele levanta. E eu simplesmente amo isso. Eu já tinha amado isso em Parasita. E esse filme tem muito uma vibe de Parasita nesses pontos. Muito disso é culpa do seu diretor, que mesmo não tendo uma fotografia tão reconhecível e autoral, tem um jeito de escrita muito reconhecível. Dá pra saber que é um filme dele só do jeito que ele conduz a história. E o jeito em que os questionamentos são levantados. Existencialismo é um questionamento bem importante nesse filme. E o filme ganha vários pontinhos a mais comigo, só por isso. Porque eu amo demais existencialismo. Enfim, muitos e muitos questionamentos levantados no filme todo. E os questionamentos que são levantados são bem trabalhados. Mas não são tantos questionamentos quanto eu queria. E se fosse eu escrevendo, eu teria apontado mais questionamentos filosóficos. E eu foquei o vídeo até agora pra falar bem mais do jeito que a trama é montada e da narrativa. Então vamos falar dos personagens, o que não tem muito o que falar. A maioria é caricato e é feito pra deixar o tom do filme mais leve. O meu único apontamento que eu não falei é com o personagem que é amigo do protagonista, que é bem jogado no filme. Eu não diria que ele é inútil, porque ele tem coisas importantes no filme, mas o objetivo dele é jogado. Ele parece ser muito mais um obstáculo artificial jogado no filme, só pra servir realmente como um obstáculo momentâneo. Mas ao mesmo tempo, o filme dá um foco no personagem. Ele tem cenas importantes, e ele parece relativamente várias vezes no filme. Fazer várias cenas importantes pra um personagem que só vai servir de obstáculo momentâneo não me parece a melhor ideia do que se fazer com esse personagem. Mas é só isso que eu poderia apontar dos personagens desse filme. Tirando isso, o resto dos personagens são ou bem caricatos, ou só não tem tempo de tela mesmo. O importante é realmente o Mickey, e o Mickey é muito bem trabalhado nesse filme. Ele é um personagem muito bom. Eu só daria um tempo a mais pra desenvolver o passado e o flashback dele, porque eu acho que ele ficou bem jogado no filme. Mickey 17 é um filme muito bom, mas que poderia ser melhor em vários pontos, e principalmente pelo que eu tava esperando do filme. Ele é relativamente decepcionante, mas ainda assim é um ótimo filme, com O maiúsculo. Eu só tô criticando muito esse filme porque eu sou chato, honestamente. Eu recomendo muito vocês verem esse filme, porque ele é muito bom mesmo. Mas eu não recomendaria que todo mundo visse esse filme, porque ele tem um clima bem mais lento, então a maioria das pessoas achariam o filme só chato. Mas se você gostou de Parasita, ou se você adora subtextos, ou se você adora ficção científica, dá uma chance, tu vai adorar esse filme. E eu posso estar sendo um pouco influenciada a falar bem do filme, porque eu amo sci-fi, eu adorei a temática do filme. Mas eu recomendo muito o filme, é um ótimo filme pra quem adora obras de subtextos e questões existencialistas. Quando eu vi os trailers eu não pensava que esse filme teria tanto uma vibe de Parasita, mas vendo o filme, realmente esse filme é totalmente Parasita. Seja pelos subtextos ou só o jeito de montar o filme. Quem adora Parasita provavelmente vai adorar esse filme. Pra Mickey 17 eu dou uma nota de 9/10. E provavelmente ele vai ficar no top 5 melhores filmes que eu vi esse ano. Então esse foi o vídeo, dá like se curtiu, ou se não curtiu, sei lá, explode. Bye bye.